Eu quero começar aqui hoje, presta atenção. Em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Eu não sei onde é que está o pessoal da mídia. Os midianitas estão aonde? Estão lá os midianitas, né? Só deixando claro para os irmãos que os midianitas eram amigos do povo de Deus. Não é filisteu não, viu, irmão? É midianitas, são os parentes de Moisés. Preste atenção nesse texto. Escute bem. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Você pode dizer essa frase por 3 vezes? E ele continua e diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Sabe o que eu gosto nesse texto? 2 coisas interessantes. Primeiro, ele deixa muito claro para nós que avivamento é geracional. A ideia do texto de Abacuque aqui é que a igreja que não viver um avivamento, ela viverá um sepultamento. Não tem meio termo. Ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Para nós, quando nós lemos os textos bíblicos áureos de avivamento, como de Abacuque, como de Amós, como de Joel, como de Malaquias 4, também Malaquias 3, como de Isaías, você começa a perceber que, para nós aqui, a ideia que nós temos de avivamento é de uma coisa boa. O brasileiro tem uma percepção de avivamento um pouco deturpada. Para nós brasileiros, avivamento é uma festa. Para nós brasileiros, avivamento é um evento. Então nós pensamos em tudo que é evento, nós colocamos o nome de avivamento. Mas para você, o que é avivamento? Boa parte dos crentes ainda não tem um profundo entendimento e conhecimento daquilo que é avivamento. A própria palavra avivamento sugere que o avivamento só vem quando alguma coisa na igreja do Senhor não está bem. Como você leu nesse texto, aviva a tua obra. Bom, vamos descodificar o texto de Abacuque. Traz vida à tua obra, ressuscita a tua obra, faça viver a tua obra. Será que Abacuque estava sendo exagerado em dizer que a obra, no caso ali, ela estava sem vida? A ideia de avivamento na Bíblia é de um corpo estendido no chão, em estado de decomposição, sendo reanimado, reavivado. A ideia de avivamento na Bíblia é carne em ossos secos. Só necessita de avivamento a igreja. Por isso que avivamento não é evangelismo, avivamento não é ruas cheias, avivamento não é batismo, ainda que avivamento irá produzir isso, ainda que avivamento irá produzir milagres, ainda que avivamento irá produzir evangelismo em massa, porque uma igreja avivada vai ganhar almas, avivamento em si não é isso. Evangelismo e avivamento são distintos. Avivamento é uma obra de Deus, evangelismo é uma obra da igreja. Avivamento é uma obra de Deus na igreja, evangelismo é uma obra da igreja no mundo. Todos os textos de avivamento que nós encontramos na Bíblia sugerem que alguma coisa não está bem, por isso precisamos de avivamento. Na história e na Bíblia nós aprendemos, e escute bem, meus irmãos, que o pior momento do mundo é sempre o melhor momento da igreja. Historicamente falando, a igreja é a resposta do pior momento de uma nação, ou de um povo, ou até mesmo a igreja. Em 1736, escute bem isso, um pouco antes. Em 1700 nasce o iluminismo francês com Voltaire e Rousseau. E aquilo era uma guerra ideológica, como hoje.
Iluminismo era o nome que se dava para o pensamento revolucionário de Marx no futuro. O iluminismo francês, ele causou um caos em toda a Europa. Um homem que fazia parte do iluminismo francês, chamado Guillotin, cria uma máquina por nome guilhotina e coloca no centro da cidade para cortar as cabeças dos príncipes, dos reis, dos padres e dos pastores. Foram 150 mil pessoas que perderam a cabeça. Pastores, padres, reis, príncipes e princesas, os feudais da época. A revolução começa com o preço do pão. E agora os franceses não conseguem trazer resposta para a nação, porque eles mataram todos os governantes. Então eles chamam um jovem de 29 anos para resolver os problemas sociais deles, um capitão por nome Napoleão. Napoleão então decide não só varrer a Espanha do anarquismo, como toda a Europa. Nesse período, nasce um novo iluminismo inglês, um John Locke. Mas o iluminismo inglês não prospera. E o que você tem que entender é por que o iluminismo inglês não prospera como o iluminismo francês. Por que a Revolução Francesa não chega na Inglaterra? Eles até tentam. Napoleão tenta invadir a Inglaterra com seus barcos e ele chega no porto de Londres, mas os canhões da rainha conseguem alcançar os barcos de Napoleão. O que Napoleão faz? Ele arma um cerco a Londres. Ninguém entra e ninguém sai. Agora a ideia de Napoleão é matar os londrinos, os ingleses, à míngua, matar de fome, matar de doença. E é isso que acontece. Por não entrar ninguém, não sair ninguém, Londres entra na miséria. Passa a ter um surto, um novo surto da peste negra. O que era a peste negra? A peste negra era uma doença que inflamava os bubões, as ínguas que a gente tem no corpo. E em 24 horas esse bubão, essa íngua explodia e vazava um pus virulento preto. A pessoa morria. A cidade de Londres tinha 300 mil habitantes, 100 mil morreram da peste. Eles cavaram valas para colocar os corpos dos londrinos mortos, mas não comportava, era 100 mil pessoas mortas. Então eles cobriram eles com um saco preto e jogavam nas ruas. Ali nasce a ideia daqueles médicos com aqueles bicões muito grandes que iriam lá para recolher os corpos. As carroças do governo iam lá para recolher corpos de gente morta no chão. O que é pior nesse período de caos da Inglaterra é que todas as igrejas fecharam as portas. Senhores, não tinha uma igreja aberta em Londres mais. E haviam várias, mas todas fecharam. Todos os pastores ou tinham problemas com jogatina, ou tinham problemas com álcool, ou eram donos de casa de prostituição. De cada 10 casas, 7 era um prostíbulo. A cidade de Londres sucumbiu. Os lixos enormes, os ratos caminhavam mais do que os humanos. Havia doença de tudo que é lado. E crianças, meninas, você viu igual no Marajó ali, isso aconteceu em Londres. Meninas a partir de 8, 9, 10 anos de idade eram entregues pelos seus próprios pais à prostituição para terem dinheiro ou comida. Como eu te disse, esse costume de dar filhas de cada 10 casas acontecia em 7. Escolas fecharam, igrejas fecharam, o crime prosperou, a prostituição prosperou, as igrejas acabaram. Todos os filósofos, todos os historiadores deram a igreja e o cristianismo como acabado. Como hoje falam da igreja na Europa, aqui é um continente pós-cristão. Os historiadores e os filósofos já dizem na Europa hoje que não tem mais cristianismo. O que Deus faz numa hora dessa?
A única maneira de Deus responder um caos desse é com uma única coisa. Em toda a história, quando proliferou o caos, quando proliferou o pecado, quando proliferou a iniquidade, a resposta de Deus, como foi em Samaria, como foi em Israel do Norte com Elias, a resposta de Deus sempre foi responder com fogo. Presta atenção. Nesse período, no dia 24 de maio de 1736, às 8h30 da manhã, um jovem pregador anglicano está preparando o seu chá com leite para tomar, 8h30 da manhã. Esse jovem pregador anglicano está vindo do seu tempo de oração, que também era das 4h30, 5 da manhã em diante. Então ele orava até 8, tomava um chá com leite, que é uma cultura inglesa, depois montava em um cavalo e andava 50 quilômetros evangelizando. Lembra você, esse era o período do caos na Inglaterra. Esse era o período da perdição na Inglaterra. Esse era o período da iniquidade. Ébrios andavam pelas ruas gemendo e gritando, faziam sexo no meio da rua. Esse jovem prepara o seu chá com leite, e quando ele vai beber o chá, a xícara, ele conta que uma mão veio por baixo e dá um tapa no seu cotovelo e voa a xícara. Ele pensa que é algum espasmo comum do seu corpo, prepara mais um chá com leite. Quando ele vai beber o chá, mais uma vez a mão bate no cotovelo dele e joga o copo para cima. Então vem uma voz na sua consciência, assim está escrito: Wesley, eu vou aquecer o seu coração hoje, mas não é com chá. Wesley disse, e isso é chamado por todos os avivalistas no mundo, é comemorado como o dia do coração aquecido. Todo mundo no mundo, os avivalistas, quem ama literaturas de avivamento, sabe que 24 de maio de 1736 é o dia do coração aquecido. A voz do Senhor vem a John Wesley e diz: eu vou aquecer você e depois a minha igreja. O que é avivamento? Avivamento é o retorno ao primeiro amor. Avivamento é arrepender-se de ter perdido o primeiro amor. Nota que o texto de Éfeso, quando o Senhor reclama para a igreja de Éfeso, e paz, meus irmãos, a igreja de Éfeso passou o maior avivamento da Bíblia desde o Pentecostes. Isso está em Atos 19, no versículo 2. O apóstolo Paulo traz sobre Éfeso um avivamento absurdo, avassalador. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tantos sinais, prodígios e maravilhas, de sorte que os lenços e aventais que levavam seu corpo, os enfermos eram curados. Só Jerusalém viveu o avivamento como Éfeso. Agora, paz, meus irmãos, 50 anos depois de Atos 19, tem Apocalipse 2, quando o Senhor vem e diz para Éfeso: tenho, porém, contra ti o fato de perder o primeiro amor. Eu quero dizer a você que o fato de você perder o primeiro amor não é uma condição tolerável, assimilável entre nós como comum, não é. A Bíblia chama o fato de perder o primeiro amor de pecado, pecado grave. Ela diz: aconselho que de mim procures ver onde você caiu e arrependa e volte às primeiras obras. Olha o que diz o texto. Um tempo desse uma menina chegou e disse: pastor, eu estou em crise, eu perdi o primeiro amor. Então teve que ser dito a ela: então você não está em crise, você está em pecado, porque a Bíblia diz aquele que perdeu o primeiro amor a se arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Eu estava estudando na Bíblia o que são as práticas do primeiro amor. Pensa, o que um irmão que acaba de receber Jesus passa a fazer logo depois que ele está no primeiro amor. Fale por você. O que você mais fazia no seu primeiro amor? Você meditava nas Escrituras? Você fazia o que mais? Tinha um período diário de
a oração. Você também tinha um período de jejum. Você não abandonava a congregação. Você achava ruim se tivesse só um culto, você queria mais. Veja que são essas práticas que a Bíblia chama de primeiro amor. Eu estava pregando numa igreja e eu estava dizendo aos irmãos, eu fiz uma pesquisa aos mais de 1 milhão de pessoas que eu tenho em uma das redes sociais. E veja, eu fiz na minha rede social, que é segmentada, ou seja, é crente. Então se entende que ele tem crente. A pesquisa era, quem aqui ora todo dia? 98% dizia que não conseguia orar, nem todo dia, nem 2 vezes na semana, nem 3 vezes na semana. Foi feito também uma pesquisa, quem aqui jejuma atualmente? 99% disse que não jejuma. A última pesquisa que eu fiz foi a pior. Quem é batizado com o Espírito Santo? Silvério, 70% daqueles mais de 1 milhão de pessoas disseram que não eram batizados com o Espírito Santo. Você sabe como um crente era batizado com o Espírito Santo no meu tempo? Ele vinha à frente, aceitava Jesus, na mesma hora ele dizia, Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo. Ele era batizado com o Espírito Santo. Sabe como os crentes eram batizados com o Espírito Santo? Muitos deles no batismo. Sabia que eles se consagravam para serem batizados, porque eles queriam não só ser batizados nas águas, como também ser batizados no Espírito Santo. A verdade é que nós perdemos o Espírito Santo de vista. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, elas nem vão notar. Eu já fui à igreja e fui pregar e falei, Espírito Santo, me dá uma palavra. O que eu prego? Ele disse, prega o que você quiser. Eu não estou aqui mesmo. Quando nós precisamos de avivamento, gente, uma das grandes características quando nós precisamos de avivamento é quando a moral da sociedade cai absurdamente. E começa a proliferar a iniquidade e a falta de amor. Sabe, o meu avô, ele era um português que abandonou a batina para casar com a minha avó. Ele se chamava Manuel Gomes. E o meu avô passou a colecionar livros antigos, porque ele era um padre. Quando meu avô morreu, muitos netos foram lá e sucatearam algumas coisas dele. Disco de vinil e não sei o que. E aí minha avó falou, você quer o quê? Falei, vó, eu não quero nada do vô, eu só quero aquele baú ali. Ela falou, você sabe o que está dentro do baú? Falei, não. E se tiver um monte de cueca suja? Eu falei, aí eu não quero. Mas eu quero o baú. Ela falou, tá bom, vai lá e vê. Quando eu fui, estava cheio de livros. Esses livros estão comigo até hoje. Livros de 1.300, livros de 1.200, livros de 1.400, livros, todos de avivamento. Livros de Spurgeon, livros de Finney, livros de Wesley, livros de Heaven Hill. O primeiro livro que eu li de avivamento se chamava Por que tarda o pleno avivamento? Aquele livro falou comigo como uma bomba. Sabe, quando a minha mãe foi embora, eu tinha a metade da 2ª série. Então, para eu ler um livro, uma página, você já viu como que seu filho pequenininho lê? Era como eu lia. Eu vi ali que alguma coisa era diferente. Gente, olha para mim, a história da igreja não é apartada da história dos avivamentos. Você precisa entender sobre avivamento, porque a história da igreja nasce dos avivalistas. Ninguém começou, eu me decidi ser um pregador do evangelho lendo Charles Finney, lendo Wesley, como eu acabei de mencionar. O avivamento de Londres, você sabe o que a rainha mandou o recado para Napoleão? Napoleão disse, eu vou destruir Londres. Londres, ela manda uma carta. E ela diz assim, diga para Napoleão
que eu tenho mais medo dos joelhos de John Wesley do que de seus canhões, Napoleão. Porque naquela época, o que Deus fez com Londres? Ele suscitou um avivamento com 3 jovens: John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. O Whitefield e Wesley não tinham igrejas para pregar, então eles pregavam na rua. No dia que o Espírito Santo batizou Wesley, o jovem Wesley, preparando ele para o avivamento, Wesley disse que 8:30 da manhã foi jogado dentro da boca dele um fogo. Me lembrou Isaías. Um fogo entrou e ele não conseguia falar e desceu no peito dele. Ele não entendia o que estava acontecendo, então ele pensou que estava morrendo. Ele ficou ofegante e aquele fogo queimando, queimando, queimando. Como Jeremias disse, há um fogo queimando em meu peito e eu não consigo controlar. Sabe o que é avivamento? É quando o Espírito Santo volta a aquecer o seu coração. Avivamento é quando você volta a ter paixão pelo Senhor. É quando o temor passa a ser primordial. É quando arrepender-se, o marido arrepende para a esposa arrepende para o marido, o filho arrepende para o pai arrepende para o filho. Avivamento é quando Deus caminha em nossa casa, é quando Deus caminha em nossa vida. Nós precisamos de um novo batismo de fogo, de um novo avivamento que vai incendiar os nossos lares. Avivamento não é uma brincadeira de fim de semana. Nós estávamos pregando em Brasília, na Arena da Sara, nossa terra. Era um evento muito grande, nacional, de clamor nacional. Eu fui escolhido para ser o último pregador. Aquele movimento foi muito sobrenatural. Aconteceu uma história ali que me marcou profundamente. Um garotinho veio à frente em lágrimas e o Espírito Santo tomou aquele garotinho. Ele começou a chorar e orar em línguas, chorar e orar em línguas, chorar e orar em línguas. Daqui um pouco a mãe veio para levar ele para o lugar. Ele dizia à mãe: eu estava pregando, não mãe, eu não vou para o lugar, eu vou ficar aqui no altar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, dizia o garotinho. Então veio o pai. Aquela história ali é profunda, porque Malaquias capítulo 4 versículo 5 diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Você percebe que todo mal do mundo é a briga de pai com filho. Quando o pai chegou à frente, aquele garotinho estava tomado do Espírito. O pai e a mãe estavam separando, decididos já a separar, só que não tinham se divorciado ainda. Quando o garoto abraçou o pai e a mãe, foi um quebrantamento na mãe e foi um quebrantamento no pai. O pai e a mãe passaram a chorar desesperadamente. Então eles se abraçam e desistem da ideia do divórcio. Eu estava pregando aqui na Vila da Penha também, não, em Niterói, e um garotinho com síndrome de Down. Ele foi cheio do Espírito Santo, meus irmãos, mas cheio do Espírito Santo. Os pais não eram convertidos, mas o garoto estava sendo batizado com o Espírito Santo. Então ele chama o papai e a mamãe. O papai e a mamãe vêm à frente. Quando ele abraça o papai e a mamãe, o papai e a mamãe também são batizados com o Espírito Santo na mesma hora e entrega a sua vida a Jesus. Eu estou aqui dizendo para você que a profecia bíblica de Joel 2, eu não encontro na Bíblia alguma profecia dizendo que nós teremos uma geração de filhos problemáticos. A Bíblia não prometeu que o seu filho seria rebelde. A Bíblia não prometeu que os seus filhos seriam confusos, viciados, devassos, promíscuos, desobedientes. Na realidade, a profecia de avivamento ela é apocalíptica.
Ela é escatológica. Ela diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a sua casa. E a Bíblia profetiza dizendo que essa é uma geração de quê? E vossos filhos serão profetas. A promessa de Deus é que Deus vai usar a boca dos seus filhos, que os seus filhos serão batizados com o Espírito Santo dormindo. Minha filha tinha 6 anos. Ela levantou e foi no banheiro e não voltou. Falei: amor, a Isabela não voltou. Minha esposa foi atrás. Daqui um pouco eu escuto a minha esposa me chamando: vem! Quando eu cheguei, havia um corpinho deitado no chão e orando em línguas. A minha filha foi batizada com o Espírito Santo 3 horas da manhã. E ela estava, e eu olhei aquilo, a gente não sabia o que fazer. Então eu peguei aquele corpinho e ela continuava. Eu peguei, coloquei na cama, cobri, ela continuava, fiquei com a mão no peito dela, e eu não conseguia sair de perto dela, até que eu cochilei. Eu não sei por quanto tempo mais ficou. Tem uma coisa acontecendo, tem uma coisa soprando em nossos lares, tem uma coisa fluindo do rio de Deus, meu irmão. Tem coisa mais profunda do que isso. Preste atenção, escute o que eu vou te dizer. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer, mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Avivamento é em um rio muito profundo do Espírito. Avivamento é ser incomodado a viver coisas profundas. Foi o que aconteceu em Londres. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield ganharam ao todo 4 milhões de almas para Jesus na Europa. Por causa do avivamento que aconteceu, as pessoas pulavam os corpos, passavam por cima dos corpos para ir para as reuniões de John Wesley na rua. Ele reunia gente no cemitério, porque não tinha lugar grande o suficiente. Ele criou a frase: minha paróquia é o mundo, porque todas as igrejas estavam fechadas. Whitefield um dia perguntou a Wesley: por que as multidões vêm para te ouvir? Wesley, sereno, disse: eu me coloco em chamas e elas vêm para me ver queimar. Olha para mim aqui, tem um fogo descendo. Existe uma promessa de Deus, que o que está prestes a acontecer nacionalmente, aqui nesse país do Piniquim, a promessa é que o avivamento que nós vamos viver é maior que Pensacola, é maior que o de Toronto, é maior que o avivamento de Wesley, é maior que o avivamento de George Whitefield, é maior que o avivamento de Finney, é maior que Atos 2. Como assim? A Bíblia diz: é nos últimos dias que eu vou derramar o meu poder, é nos últimos dias que eu vou derramar da minha unção, é nos últimos dias que eu vou varrer a terra com poder. Bendito seja o seu nome. Olha para mim, antes do retorno de Jesus, ainda resta mais uma visitação. Antes do retorno de Cristo, ainda tem mais uma canção para cantar, mais uma multidão para ser salva. Há uma profecia de vários servos e servas de Deus no mundo dizendo que a última década nós iremos ganhar em torno de 2 bilhões de almas para Jesus no mundo. Deixa eu te contar uma coisa. Historicamente, você entender a consistência do termo bíblico e histórico, historicamente e biblicamente falando, todo avivamento acontece de 100 em 100 anos. No meio desses de 100 em 100 anos, é o Senhor movimentando a sua igreja para manter-se aquecida.
tem uma ideia do que eu estou falando? Quando você pega os 12 profetas menores da Bíblia, e eles não são menores porque não tem importância, eles são menores por causa do tamanho do livro e do tempo de profecia deles, só isso. Então eles profetizaram em um tempo mais curto. Mas qual foi o tempo de profecia dos 12 profetas menores? Então veja, você tem profeta que profetizou para Israel do norte, com a sede em Samaria. Você tem profeta que profetizou para Israel do sul, com a sede em Jerusalém. E você tem profeta que profetizou no exílio. Gente, se nós tivemos profetas no exílio, isso quer dizer que Deus nunca deixou de visitar uma geração. Ó, escuta bem. O texto de Abacuque 3:2, falando: o Senhor aviva de novo ao decorrer dos anos, ou de geração em geração. Abacuque faz coro com Amós, que faz coro com o apóstolo Pedro. Olha o que tem de diferente nesses textos. Abacuque 3:2 diz: Senhor, a cada geração aviva o seu povo. Amém? Amós, capítulo 8 e 11 diz: nos últimos dias enviarei fome e sede sobre a face da terra, mas não é de comida e nem bebida, é das minhas palavras, é da minha presença. Eu estava comentando com meu filho antes de pegar o microfone que nós estamos na fase no Brasil de gerar fome. Antes de vir avivamento, vem a fome por avivamento. Avivamento não é uma coisa que deve se... Não, avivamento. Gente, avivamento é um movimento assombroso do céu. Assombroso. Eu já vivi avivamento. Os pastores que estão aqui, pastor Francisco, bispo Francisco, pastor Silvério, já viveram avivamento. Nós sabemos como que é a reação de uma igreja que está avivada. Os olhos dos irmãos são diferentes. Entende o que eu estou falando? As prioridades são diferentes. Se tem uma coisa que não tem avivamento, é religiosidade. Há muita liberdade no espírito. Muita liberdade. Quando você chega, Joel 2, por mais uma vez você tem o termo nos últimos dias. O termo de Amós 8 e 11, nos últimos dias. O termo de Abacuque, você percebe que avivamento é uma questão escatológica. Agora deixe-me te fazer uma conta importante aqui e você vai vibrar com isso. Me disseram que o carioca é vibrante. Agora vocês fizeram igual o curitibano. Assim a gente sabe fazer também. Vou dizer de novo. Me disseram que o carioca é vibrante. Aí, esse é o povo do Rio de Janeiro. Mas ainda pode ser melhor. Se eu falar assim, ó, o capixaba é melhor que o carioca, ele sobe na cadeira aqui, ó. Quando você pega a história da Bíblia, presta atenção. Qual foi o tempo de profetização dos 12 profetas menores? Gente, pasmem, de 70 a 100 anos. A cada 70 ou 100 anos vinha um novo profeta. Agora vamos lá para a história, para um pouco da história, né? Atos capítulo 2. De Atos capítulo 2, onde desce o Espírito Santo, a Atos capítulo 8, quando o Espírito Santo desce em Samaria com Filipe, nós temos 3 anos e meio. De Samaria à casa de Cornélio, em Atos 14, 8 anos. De Cornélio, casa de Cornélio, quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, a Éfeso com Paulo, em Atos 19, 10 anos. Agora pasme o tempo, eu vou contar o tempo geral. De Atos 2 a Éfeso, 23 anos. De Éfeso a Apocalipse 2, quando o Senhor diz que a igreja de Éfeso perdeu o fervor espiritual, de Éfeso a Apocalipse 2, 50 anos. Dá quantos anos? De Atos 2 a Apocalipse 2, de Atos 2 a Apocalipse 2, dá 73 anos. Vê como a geração bate certinho. Agora nós vamos para a história.
tirando o período da Idade das Trevas, que foram 1000 e poucos anos, até Agostinho 1300 anos, porque em 1400 acaba a Idade das Trevas. O Senhor começa a avivar de novo. Ele levanta 2 avivalistas. Ele levanta Jerônimo Savonarola e ele levanta o Pequeno Cisne em 1400. Em 1500, quanto tempo depois? Vamos lá, me ajuda, quanto tempo depois? 100 anos. Ele levanta quem? Martim Lutero. Em 1600 você tem Madame Jeanne Guyon, você tem Irmão Lawrence e você tem John Bunyan e sua filha. Eu falei só de 4, porque tem muitos. Em 1600, ou seja, Deus agora não está deixando nenhuma geração sem avivamento. Vamos caminhar só um pouquinho, vai valer a pena. Em 1700, na América, na Nova Inglaterra, em Massachusetts, o Senhor levanta Jonathan Edwards. O Senhor levanta David Brenner, que morre com 29 anos na neve, porque ele orava na neve, porque ele queria ganhar os índios canibais. David Brenner dizia: Senhor, me dê almas ou tire a minha. David Brenner dizia: Senhor, me dê as almas desses índios ou tome a minha. Ele ganha 50 mil índios para Jesus, os batiza e morre com 29 anos de tuberculose. Um moço que morreu de tanto orar. Isso nos Estados Unidos. O seu sogro, Jonathan Edwards, varre a América com o que eles chamam de primeiro despertar. Pessoas iam ao Senhor aos montes na pregação de Jonathan Edwards. Na Europa, já disse a você bem como, em 1700 o Senhor levanta, na Alemanha, Conde Zinzeldorf, os chamados morávios. E ele levanta na Inglaterra, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. E eles varrem a Europa com o poder de Deus nesse século, em 1700. Quanto tempo? Em 1800, Deus levanta o segundo despertamento nos Estados Unidos com um moço chamado Charles Finney. A história conta, gente, que Finney ganhou sozinho 6,6% de toda a América para Jesus, e indiretamente 66%. Eu vou te contar só uma história desse grande despertar. O vagão do trem. Charles Finney estava indo pregar e o trem enorme, lotado de gente, ele no vagão, assentado na última fileira. Então chega um rapaz. Finney era um homem cheio da unção do Espírito. Chega o cobrador, carimba a passagem. Quando vai entregar a passagem para Finney, ele lê Charles Finney, e ele fala bem alto: então você é Charles Finney. Quando ele fala isso, ele não devia ter falado isso. Quando ele fala isso, acabou a paz de Finney. As pessoas olharam para trás, se levantaram e olharam para Finney e disseram: ei moço, você é Finney? Sou. Ore por nós e pela minha família, a gente quer o Espírito Santo. Irmão, em toda geração de avivamento houve um respeito profundo ao Espírito Santo. Houve um senso de amor ao Espírito Santo muito grande. Quando você pega as canções de avivamento, você vê a reverência ao Espírito Santo que são cantadas. Eu nunca vi um avivamento que não tivesse respeito ao Espírito Santo. Desconheço. Finney levanta e ministra sobre aquela família. Puf, recebe o Espírito Santo. Aí vem o outro dizendo: por favor, seu Finney, nós também queremos o Espírito Santo. Resultado, o vagão inteiro se levantaram e foram em Finney pedindo o Espírito Santo. Para piorar as coisas, o vagão de trás começou a levantar: o senhor é Finney? Por favor, nós queremos o Espírito Santo. E gente, foi indo. Efeito cascata, efeito dominó. Só gente recebendo o Espírito Santo. Todo o trem, o maquinista parou o trem numa cidadezinha. Todo mundo foi para o lado de fora do trem e fizeram uma fila pedindo quem? O Espírito Santo. Quando todo mundo do trem tinha recebido o Espírito Santo, veio o povo da cidade.
Gente, a história dos avivamentos é muito poderoso. Oh meu Deus, eu sei que a minha nação vai viver um avivamento nacional, uma coisa sobrenatural, uma coisa que ainda não vimos, uma coisa que ainda não presenciamos. Eu sei que nossos filhos serão impactados por isso. Tem alguém aqui que crê comigo nessa verdade? O meu coração está queimando. O meu coração está em brasa por uma coisa muito poderosa, por uma coisa muito forte que vem do alto, por um fogo, ainda uma nova unção, ainda uma nova manifestação do poder de Deus. Ainda tem algo novo para acontecer. Sabe, eu estava pregando no Peru. Uma menina de 4 anos de idade saiu do meio do povo e parou do meu lado e começou a orar em línguas. Olha, um menino de 4 anos começou a orar em línguas. Então eu deixei. Quem não deixaria, né? Então eu esperei se viria alguém para interpretar a menininha. Ninguém veio. Então levantou um russo enorme, parou na minha frente, veio a esposa dele peruana e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Eu disse: ele entendeu que eu preguei? Então eu fui falar com ele em inglês. Ela disse: ele não fala inglês. Fui falar em espanhol. Ela disse: ele não fala espanhol. Eu disse: mas seu marido quer aceitar Jesus? Quer. Ele entendeu que eu preguei? Ela disse: nada. Então como é que esse homem quer aceitar Jesus se ele não entendeu nada? Ela então disse: é porque tudo que você está pregando, essa menina está falando em russo com ele. É isso que eu tenho visto. Eu tenho olhado nos olhos de muitas crianças e tenho visto o fogo de Deus queimando nelas. O fogo de Deus queimando nelas. E então vejo seus olhos em lágrimas, por aquele fogo constante, que pode até em alguns assustar, mas ele é sobrenatural. Deixe-me te dizer, eu estou chamando você para fazer história. Talvez esse é o maior avivamento e o último grande avivamento. Sabe, o meu coração está queimando dessa realidade. O Senhor já me mostrou políticos irem na mídia e pedir perdão, porque o avivamento provoca isso. O avivamento muda a cidade, muda a casa, muda o lar. Ele gera um fogo que não apaga. Por isso que o coração dispara. E ele dispara por expectativa desse fogo espiritual chamado batismo de fogo. E eu sei que ele está fluindo aqui agora. Ele está queimando aqui agora.
Se você ora em línguas, ore por um tempo agora. Vamos, faça isso. Faça isso, vai fundo mesmo. Vai fundo, vai fundo. Oh Espírito Santo, honre o Espírito Santo agora. Honre o Espírito Santo agora. Honre o Espírito Santo agora. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Quantos anos você tem? Eu tenho 10 fogo anos. cerrado em meu peito. O Espírito do Senhor está Que sobre não você. me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo.